Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos ao Revelando Shakespeare. Hoje estamos aqui com a presença do crítico de cinema, Sérgio Riso, e com as habituais aí divas do canal, Tuna Dueck e Valéria Marque. Vamos falar hoje um pouquinho aqui sobre Shakespeare e Ingmar Bergman, cineasta sueco, que na live da Tuna, no ano passado, esse assunto ventilou por ali e ficou essa pontinha solta aí para a gente discutir. E hoje, nada melhor do que a presença do Sérgio aqui, que é um grande professor aí que eu tive em matéria de cinema e especialmente em matéria de Bergman, fazendo aqui uma pequena introdução do Sérgio, jornalista, mestre em artes e cinema, com uma dissertação sobre a obra do Woody Allen, doutor em meios e processos audiovisuais, com uma tese sobre a formação de professores para a educação audiovisual pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, crítico do jornal O Globo, produtor associado da produtora de audiovisual Parece Cinema, diretor do documentário de curta-metragem Passo, de 2018, e do segmento brasileiro do longa-metragem colaborativo A Living Tree Means a Living Planet, de 2019, membro do Comitê de Seleção do É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, além de professor aí em aulas de graduação, pós-graduação na FAAP e vários cursos livres aí, inclusive na FIA, Fundação Instituto de Administração. Muito bem-vindo, Sérgio. Eu é que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui para falar de assuntos absolutamente saborosos, né? Teatro, cinema, Shakespeare, Bergman, que maravilha. Com certeza. E algo que a gente já sempre discute aqui é que a influência de Shakespeare no Ocidente, como um todo, no mundo inteiro, né, é muito ampla, né, e a obra dele se ramificou aí por todos os lugares, né, então a gente fica saboreando aí, como você bem disse, né, essas pequenas peças aí de Shakespeare em todos os lugares. E o Bergman é um cineasta que, no nosso julgamento aqui, tem vários traços bastante shakespearianos, né? Se, de repente, o Sérgio quiser fazer uma introduçãozinha sobre o Bergman, para quem está assistindo, aí talvez um breve comentário sobre o diretor, acho que é legal. É. O Daniel, acho que é importante dizer que eu sempre fui, a partir do primeiro filme do Bergman que eu vi, um admirador do trabalho dele, e o primeiro filme que eu vi foi na adolescência, Face a Face, e aquilo significou para mim, aos 13, 14 anos, uma descoberta incrível, né? Uau! Não foi só o Bergman que eu descobri, foi um tipo de cinema, né, voltado à reflexão sobre seres humanos, relacionamentos, né? E aí o que eu vi em Face a Face me deixou ali perturbado. Assisti ao filme no antigo Cine Biju, na Praça Roosevelt, em São Paulo, e aí eu fui andando por 1 quilômetro e meio até o apartamento onde vivia minha avó materna, absolutamente ali imerso em pensamentos e tal. Bom, com isso tudo quero dizer que eu descobri o Bergman a essa altura da minha vida, ele me fisgou, passei a ver os filmes todos à medida em que isso se tornou possível, e depois, mais tarde, desenvolvi um interesse, digamos, mais profissional, né, a respeito dele, escrevi algumas coisinhas, dei cursos sobre a obra dele, mas acho que um momento aí decisivo da minha história com ele foi a oportunidade em 2016 e também em 2017 de participar da Bergman Week, um evento anual na ilha de Faro, onde ele viveu as últimas décadas de vida, um evento promovido pelo Bergman Center, que teve por alguns anos uma diretora brasileira casada com um sueco e que vive na Suécia, a Ellen Beltrame-Linné. E aí eu tive a oportunidade nesses 2 anos de passar lá uns 10, 15 dias na ilha, em cada uma das oportunidades. Numa eu fui para conhecer o evento, na outra eu trabalhei no evento. Eu gosto de dizer que eu fui, e é verdade, entre outras coisas, motorista dos convidados. Ali, ficava pegando no aeroporto, na Ilha Maior, que fica ao sul,
e levando até lá, e batendo papos, né? Isso não tem preço para mim, né? Esse conhecimento que eu tive da Suécia, do lugar em que ele viveu, porque mudou um pouco a minha perspectiva, né? Mudou no sentido de foi enriquecida, né? Não é que eu passei a pensar coisas diferentes, mas, por exemplo, eu entendi que para nós aqui e em outros países, como os Estados Unidos, o Bergman é uma coisa maior do que ele é na própria Suécia. Digo, nós o admiramos aqui, todos os que conhecemos, evidentemente, a sua obra. Nós o admiramos de maneira quase incondicional, né? Nós o temos num pedestal. É esse pedestal que permite que ele seja, de alguma maneira, comparado com William Shakespeare, uau, né? Ele provavelmente acharia graça disso, mas não importa, né? A gente fala sobre essas conexões entre a obra dos dois. E na Suécia, por diversas vezes as pessoas me perguntavam, que legal, o que você veio fazer aqui? Eu vim participar do negócio e tal. Você gosta do Bergman? Eu falei, gosto. Filmes esquisitos, não? Então, a gente fica aqui, às vezes, pensando, né, que os filmes dele traduzem a vida nos países escandinavos e tal. Bom, uma das coisas que eu descobri é que, mais ou menos, né? É claro que eles representam uma série de aspectos da vida na Suécia, em especial, mas não dá para olhar para os filmes e ficar achando que aquilo são suecos, né? Que aquilo é uma representação realista da vida na Suécia. Na verdade, não é, e isso é um elogio, porque aquelas coisas que a gente vê nos filmes são universais. E os suecos se incomodam justamente com o estereótipo feito a partir da circulação internacional dos filmes do Bergman, porque então muita gente passou a acreditar que, esses são os suecos. São, mas não são. Aqueles são os brasileiros também, né? São os franceses, são os tailandeses, enfim, tá todo mundo, toda a espécie humana está de alguma maneira representada no Bergman, como em Shakespeare, né? Que evidentemente não é uma propriedade britânica. Shakespeare é um patrimônio universal. Leitores espalhados pelo mundo, das mais diversas idades, experiências, formações, são capazes de interagir com o Bergman e tirar dali alguma coisa que para eles faça sentido. Me parece que o Bergman é a mesma coisa. Acho que tem um aspecto geracional nisso, porque o Sérgio e eu, por exemplo, bom, por causa da nossa idade, a gente começou já a ver com 14, 15, 16 anos os filmes dele, não na idade adulta, né? Uhum. Então, por exemplo, eu estava falando para vocês, na escola francesa nós tínhamos o cineclube, e o primeiro filme que eu vi foi Morangos Silvestres, e de repente eu falei, meu Deus, como eu tinha aquela infância dramática, enfim, e que eu hoje assim eu me identifico tanto com a infância do Bergman, dadas as devidas proporções, que foi terrível, mas quando eu vi esse filme, que eu estava falando para vocês que me lembrou um pouco a Madeleine de Proust, né? Aquela coisa, os morangos silvestres, a infância, a memória, e eu falava, meu Deus, não estamos sozinhos. Ele também sofre, ele também está compartilhando as suas dores com todos nós. Então, como espectadores, nós não nos sentíamos mais tão sozinhos, da mesma maneira que provavelmente o Bergman não se sentia mais tão sozinho, porque ele tinha a possibilidade de, através da arte, compartilhar a vida dele e as dores e as tragédias pessoais dele. Por isso que eu estava perguntando para o Sérgio, será que o Bergman não seria também um personagem de Shakespeare, com essa riqueza toda humana de contradições, não só os temas dos filmes, né, como a morte, o egoísmo, as discórdias, as crises de fé, as lutas internas, não só, mas ele mesmo como ser humano, né? Ele não seria também um personagem de Shakespeare, Sérgio? Acho que você atirou no alvo, você mirou e acertou, Tuna, porque eu tinha separado aqui um materialzinho, uns livros e tal, e num deles, que é importante para esse nosso assunto, tem uma declaração do Bergman de 68. E aí ele diz o seguinte, ó, na época, eu não tenho necessidade de fazer Shakespeare, exceto por um drama como Macbeth, que eu tenho a impressão de estar interpretando o tempo todo.
ele quis dizer, na vida pessoal, o cidadão Ingmar Bergman. E aí ele continua, né? Shakespeare é algo conquistado aos poucos, conquistado no sentido de compreendido, né? Conquistado aos poucos. Eu acho que eu vou retornar a ele, porque na verdade ele já tinha feito Shakespeare no teatro, décadas antes. Eu acho que eu vou retornar a ele quando eu estiver terrivelmente velho, mas não agora. E de fato ele retornou. Ele não estava terrivelmente velho quando retornou. Mas sim, ele depois de 68, quase 20 anos depois, houve lá um período em que ele se dedicou a montagens de Shakespeare. O livro do qual eu retirei essas frases, é esse aqui, ó, é um dos materiais que eu trouxe lá da Suécia. Aqui. Esse está em sueco, então dá trabalho para ficar lendo, porque eu não falo sueco, tem que ficar ali fazendo traduções. Mas a tradução literal do título é Teatro e Fúria. Teatro e Fúria, ou Palco e Fúria, alguma coisa assim. O teatro de Ingmar Bergman, 1938-2002, certo? Então veja só, esse homem fez teatro por esse período. E talvez valha a pena aqui, para quem não tem familiaridade com a figura do Bergman, lembrar que a carreira dele no teatro foi mais ou menos 3 vezes maior do que a carreira dele no cinema. De modo que essa é um outro aspecto que eu descobri ali, de maneira bem concreta, na Suécia. Quer dizer, na Suécia não é bem que ele é um cineasta. Na Suécia ele é um artista. Muita gente se refere a ele como um escritor. E muita gente entende que ele foi um homem de teatro que fez cinema. Né? Tem uma célebre frase dele, que é: o teatro é a minha esposa e o cinema é a minha amante cara. Né? Todo mundo que for atrás de material biográfico vai encontrar o Bergman falando com muito prazer do que ele podia fazer no teatro, porque os recursos, né, necessários para encenar espetáculos são ao alcance, digamos, de um profissional como ele, sem muita dificuldade, e ele trabalhou em muitas casas teatrais mantidas pelo Estado na Suécia. Então estamos falando ali de condições de trabalho muito tranquilas e honestas, né, por mais que cada montagem pudesse ser especialmente delicada, mas aí estamos falando do desafio de fazer teatro. A Tuna está aqui, sabe que assunto é esse. E filmes não, né? Filmes são um brinquedinho meio caro, muito mais caro do que o teatro, né? Exigem uma logística de realização também muito mais complexa, de modo que ele chegou a essa imagem, que é muito curiosa, né? Então, o cinema como a sua amante cara, e o teatro como a minha esposa, né? Então, veja, de fato, ele manteve esse casamento de 1938, quando ele estava saindo da adolescência, até 2002. É muita coisa. Então, esse livrinho aqui faz um apanhado dessa trajetória toda e seleciona 4 autores que ele encenou e que são considerados os autores mais importantes, né, na experiência teatral do Bergman. Então, são Molière, Shakespeare, Ibsen e Strindberg. E os títulos dos capítulos usam uma imagem que o próprio Bergman, usam palavras, expressões que o próprio Bergman empregou numa das autobiografias, no Lanterna Mágica. Então os capítulos são assim, ó: A Fúria de Molière, Os Continentes de Shakespeare, Os Mentirosos de Ibsen e Os Terremotos de Strindberg. Nessa edição aí que a Tuna está mostrando, essas frasezinhas aparecem lá no fim. Elas aparecem ali na página, para ser preciso, 274. É um trecho de umas 4 páginas em que ele fala de Rei Lear, em que ele conta um episódio aqui em 83, 27 de dezembro de 83. Faltou luz em Estocolmo justamente ao escurecer. Estávamos ensaiando o Rei Lear numa grande e bonita sala no sótão do Dramaten, no teatro. Uma congregação, era isso que o atraía muito no teatro. Uma congregação de 60 almas, entre atores, figurantes, colaboradores. Né?
tudo aponta para que essa paixão com que ele falava do trabalho com atores e equipe técnica no teatro, mas no cinema também, né? Tudo aponta, todo o material disponível confirma que isso era autêntico, né? Ele curtia muito isso. Os making-offs dos filmes possibilitam, né, que a gente veja como ele se divertia num set de filmagem. Aquilo era muito prazeroso, ele com os atores, ele às vezes interpretando muito fisicamente o que ele achava que os atores tinham que fazer, às vezes rolando, né, por uma colina para dizer, eu gostaria que você rolasse assim. Ah, meu Deus do céu, eu acho que ele encontrava uma razão de viver no teatro e no cinema, né? Ele encontrava uma razão de viver rodeado por essas pessoas todas e acho que ele encontrou razões para viver, então, especialmente falando, estabelecendo diálogos, digamos assim, né? Com Molière, Shakespeare, Ibsen e Strindberg. Tá bom, Shakespeare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 textos de Shakespeare ele montou. Sonho de uma Noite de Verão, em 41. Macbeth, que ele montou em 40, mas na verdade a montagem começou a circular em 44. E depois, olha só, décadas depois, por isso é que em 68 ele fala, eu não sinto necessidade de fazer e coisa e tal. Noite de Reis, em 75. Rei Lear, em 83. Hamlet modernizado, em 86, uma versão contemporânea do texto. E, por fim, Conto do Inverno, em 94. Essa ideia dos continentes é muito interessante, né? E é sobre ela que ele fala, se não me engano, aqui também no Lanterna Mágica, olha só. Ele fala que Rei Lear é um continente. É um continente, exato. E aí depois ele vai, então, considerar que Shakespeare são continentes. Cada peça, sozinha, é um continente, né? Porque organizamos expedições que, com habilidade e êxito variados, traçam no mapa Campinas, um rio, algumas praias, uma montanha, bosques. Todos os países do mundo organizam expedições. Às vezes, após andanças sem rumo em nossas viagens, constatamos, desolados, que o que era ontem um mar interior se transformou hoje em montanha. Desenhamos nossos mapas, comentamos e descrevemos. Nada está de acordo. Um intérprete experiente esclarece o quarto ato. Assim deve ser. O rei está alegre. A loucura o poupa. O mesmo intérprete se torna pálido e sem força na crise vulcânica do segundo ato. A abertura ocorre de modo absurdo. É melhor considerar tudo uma brincadeira, cheia de riso e humor festivo. O rei teve uma ideia tentadora, no entanto perigosa. Ele mesmo ri. Mas e o drama da peregrinação? A conversão? Quem tem o poder e a resistência física para representar o ato de contrição do último instante? Primeiro tudo é ordem. Um segundo mais, e o mundo vem abaixo no caos. É a catástrofe total. E aí ele segue nessa conversa. Posso complementar uma coisa, porque eu vou falar só mais uma frasezinha, porque eu acho que é a síntese do que é o nosso canal Revelando Shakespeare, durante todo esse ano que a gente trouxe tanta gente com visões totalmente diferentes umas das outras. Olha só, Dani, Valéria e Sérgio, o que o Bergman fala. Espectadores, diretores, atores, críticos, cada um vê seu Rei Lear vaga e ilusoriamente concebido pela intuição e pelo sentimento. Cada tentativa de descrição é estéril, porém sedutora. Tenham a bondade. Vamos todos brincar juntos com os conceitos. Bacana, né? Super. Lindíssimo. É interessante que eu acho que nenhum artista que passa por Shakespeare consegue deixar que isso esteja impregnado na sua vida, né? E na sua obra. E acho que, já que você trouxe aí, ele fez montagens consistentes, de textos consistentes, né? Aliás, todos eles nós aqui amamos muito, aqui do Revelando Shakespeare, né? Estamos aqui gravamos já, estamos na fase de edição de um Macbeth virtual.
Mas eu acho que é interessante isso, porque a gente, você falou, né, que a visão dos suecos, do próprio Bergman, é diferente, né? É interessante que o santo de casa não faz milagre, né? Cada povo vê de uma determinada maneira. Mas para nós é muito impactante a obra dele e descobrir que tem tudo isso de Shakespeare, né, nas entrelinhas é muito, muito interessante. É muito da outra visão, né? Até para a própria obra, né? E a obra... Pode falar, Sandra. Não, vai. Não, é que eu queria que eu queria que o Sérgio, depois, ele traçasse um paralelo, como a gente estava falando antes, do que é o Bergman para a história do cinema em relação ao que o Shakespeare é para a história do teatro. Que você fizesse um pouco esse paralelo desses dois seres tão emblemáticos e com essa grandeza, com essa potencialidade, com essa potência. Se você puder discorrer sobre isso. Olha, eu tenho a impressão, e vocês são muito mais próximos do Shakespeare para dizer se eu estou equivocado ou não, mas eu tenho a impressão de que Shakespeare é de uma grandeza um pouco inalcançável, né? De uma grandeza um pouco inatingível, porque não é que a gente consegue identificar a sua influência no teatro exclusivamente, né? Quer dizer, você enxerga Shakespeare em todas as tradições narrativas, digamos assim. Portanto, você enxerga Shakespeare na literatura que veio depois dele, você enxerga Shakespeare no cinema, né, que veio muito depois dele, além de enxergar Shakespeare no próprio teatro. Então, me parece que ele virou ali um sol, né, uma estrela de dimensões absolutamente incomparáveis com qualquer outra, no espectro da cultura ocidental, pelo menos. E veja que tem reverberações shakespearianas, inclusive na cultura oriental. Estamos falando de cinema aqui, a gente poderia, em vez de falar de Bergman, falar de Akira Kurosawa. Kurosawa. Lá no Japão, a influência shakespeariana se espraiando, né? Para os japoneses corroendo a própria tradição local, né? Personagens do Tsai Ming-lian, essa miséria humana, eu acho que tem muito de Shakespeare também, né? Os personagens do Tsai, do Lav Dias. O Lav Dias, para mim, o filipino, ele tem uma dimensão shakespeariana, o Belatar. Exato. E, bom, pobre do Bergman, né? E se ele estivesse aqui com a gente numa janelinha, ele também estaria rindo e falar, para com isso, você vai me comparar com Shakespeare, né? Santa paciência, eu não consigo nem ser comparado com Strindberg, que entre esses dramaturgos é de fato o que ele mais admirava. Um dos prazeres de ter feito essas visitas à Suécia, à ilha de Faro, foi, graças à gentileza da Ellen, ter visitado a casa, né, em que o Bergman vivia, porque ela não está aberta. Ela é mantida, mas não é aberta ao público, então você precisa lá convencer a governanta da casa a te deixar entrar. E aí a Ellen pediu, e aí eu e mais uma felizarda passamos umas horinhas lá dentro da casa e coisa e tal. E na biblioteca. E a biblioteca, eu fui ver, né, o que é que tinha ali. Tinha 3 coleções completas do Strindberg. 3. É tipo assim, se me faltar uma, tem a segunda, se me faltar a segunda, eu terei uma terceira. Provavelmente ele tinha também, porque interessava o material que vinha ali, acho, né? Não só os textos, mas provavelmente apresentações das peças, ensaios sobre as peças. Acho que tinha 3 coleções completas por causa disso. Mas só para reforçar, né? Esse era o dramaturgo que ele mais admirava, eu diria que é o artista com quem ele mais se identificava, e ele dizia, com licença, quem sou eu perto do Strindberg? Então imagina Bergman aqui dizendo, quem sou eu perto de Shakespeare, parem com isso, não me constranjam, né? Feita essa ressalva, me parece que é possível olhar para o Bergman como um sol menor do que o de Shakespeare, em torno do qual gravitam aí alguns planetas também, né? Por exemplo, é muito difícil falar a respeito da eclosão do cinema de autor, portanto, da realização de cinema com pretensões autorais,
realização de filmes que expressem um ponto de vista sobre o mundo, portanto, expressem uma certa personalidade. É muito difícil ter essa conversa sem você passar por Ingmar Bergman, né? Porque ele foi um dos grandes difusores dessa ideia, da ideia de que por trás de um filme, por trás de um conjunto de filmes, tem um autor, e esse conjunto de filmes representa uma obra articulada em torno de temas, mas também em torno de procedimentos, em torno de uma estética. Então, essa conversa toda em cinema, não me parece que você consiga ter, tirando da frente o Bergman, não dá, né? Ele está lá no centro. Você pode ter conversas sobre alguns gêneros ou subgêneros sem passar por Bergman? Muito difícil, muito difícil. Por exemplo, você pode falar de dramas psicológicos, da história desse subgênero, né, da árvore drama, sem passar pelos filmes do Bergman? Não dá. Não dá, acho que você estará cometendo um equívoco grandioso. Você pode passar agora indo para um terreno mais insuspeito. Daniel falava sobre isso. Você pode passar pelo cinema de horror sem mencionar Bergman? Então, não. Aí talvez alguém que nos veja agora diga, como assim? O que é que Shakespeare tem a ver? Olha, muita gente que faz horror, né? Muitos diretores e roteiristas, eles com muita tranquilidade dizem, uau, que ideia eu tive ali vendo Persona, né? Que ideias eu tive vendo N filmes do Bergman que flertam com elementos do horror. Então tem esses campos todos na história do cinema pelos quais não dá para você passar sem trombar no meio do caminho com o Bergman. Às vezes você tromba com ele e às vezes ele está sentadão lá numa posição de destaque, portanto você não consegue ignorá-lo. Agora tem uma outra dimensão, essa é um pouco intangível, né? Que é o volume de gente que faz cinema e foi influenciado pelo Bergman. Não necessariamente a pessoa faz filmes como o Bergman, né? Mas Bergman foi uma pessoa importante para que ele se aproximasse do cinema, para que ele pensasse em fazer cinema. Velho, aí não vai dar, porque você vai ter gente como Woody Allen, que em alguns momentos da sua própria carreira tentou imitar Bergman, então isso é um pouco ostensivo, né? Você olha para um filme como Interiores, do Woody Allen, e aí você diz, claro, esse sujeito gostaria de ser Bergman. Tá bom, aqui dá para perceber. Mas você tem um monte de outros profissionais, diretores, roteiristas, tal, que fazem trabalhos completamente diferentes do que o Bergman fez e que, no entanto, foram influenciados pelo Bergman, né? É um pouco como Cidadão Kane. Alguém já me perguntou, essa pergunta é feita a várias pessoas corriqueiramente. Tá, e aí, qual é a importância de Cidadão Kane? Você pode ir para coisas tangíveis, mas você pode ir para o intangível, que é todo mundo como Martin Scorsese, que diz, eu fui fazer cinema por causa do Cidadão Kane. Né? Esse é um filme-chave para a minha formação. Não quer dizer que o Scorsese tentou fazer filmes como Cidadão Kane, ou como A Marca da Maldade. Mas talvez não houvesse Scorsese sem antes ter existido Orson Welles e Cidadão Kane. Então, se a gente vai para esse território, que eu repito, né, é mais intangível. Bicho, aí Bergman vira uma sombra, né, vira uma nuvem que nos sobrevoa o tempo todo, né? Você olha para o céu toda hora e tem uma nuvenzinha lá. É a nuvem do Bergman, né? Assim como tem a nuvem Alfred Hitchcock, assim como tem outras grandes nuvens na história do cinema. Está sobre nós o tempo todo, mesmo que aparentemente não esteja chovendo daquela nuvem, né? Ela está quieta lá, mas ela está sobre nós, né? Essas nuvens estão sobre a história do cinema ocidental, repito, com certeza, né? Mas a Tuna lembrou aqui de exemplos em que você nota essa influência, agora falando de Shakespeare, não no Bergman, mas o Bergman daria para fazer a mesma coisa, lá na produção oriental também. Sensacional, Sérgio. E, curiosamente, enquanto você falava, eu pensei no último filme do Bergman, que foi o Sarabanda, né? Que é uma dança que trabalha com uma conexão ali entre pessoas, né? Acho que trançando os braços, algo assim, que acaba servindo até como uma metáfora para a própria
carreira do Bergman, e para esse tipo de conexão intangível que está dentro do cinema e da arte em geral, um passando o bastão para o outro, e às vezes esse bastão é um bastão invisível, né? E o Bergman, você falou do Strindberg, que é um dramaturgo escandinavo, né? Enfim, que tem aí uma carreira brilhante, assim como o Ibsen, né, que é um dos outros pilares aí também da região e que influenciou Bergman. E essa forma que o Bergman tinha de tratar a arte como algo quase sagrado, né? Ele tinha uma dedicação à arte, e isso passa por alguns filmes dele. Eu até separei alguns aqui, o próprio Sétimo Selo, que é um dos mais famosos, né? Onde um grupo de teatro mambembe ali se faz parte ali daquela chegada da morte e tal, na Idade Média, etc. E é um final, não vou falar porventura para quem não tenha visto, mas é um final edificante nesse sentido, né? De esperança, de botar a arte ali, de certa forma, como uma grande prosperidade ali da humanidade, né? Diferente do Rito, por exemplo, que é um filme que fala sobre uma arte quase mortífera, né? Um negócio assim, onde a arte serve como uma ameaça, de certa forma, ali, né? O Noites de Circo, onde o grupo ali de circo e tal se dedica de uma forma, um sacrifício, né? É a arte dolorosa, é a arte penosa, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. E o Fanny Alexander, por exemplo, onde a família é de um teatro e onde, inclusive, o pai, né, da família, ele passa mal fazendo o fantasma de Hamlet. Fazendo aí só uma pequena conexão, né? Como é que você vê, Sérgio, essa relação do Bergman e dos filmes dele com a arte, assim, né? Sei que é um tema muito aberto, né? Mas qual que é a sua percepção aí sobre essa relação Bergman, a arte e o próprio Shakespeare, né? É uma relação muito rica, porque ela é muito diversificada. Você acabou de apontar para dois exemplos que estão em campos, não diria opostos, mas distintos, né? Porque você tem a presença da arte em alguns filmes sendo celebrada, né? A presença da arte, o significado dela para a vida, a importância, portanto, dos artistas, o significado da arte para os artistas, né? Como ele é visceral, como ele está ligado à razão de ser, como eu disse agora há pouco, de muitos deles, dos que fazem arte, como ele representa, às vezes, uma espécie de convocação, né? O sujeito é convocado para fazer arte, né? Digamos que esse é um registro mais positivo, e a gente encontra vários deles, mas você tem registros um pouco mais ásperos, né? Digamos. Você tem artistas que são representados como charlatões, né? Como enganadores. No mesmo filme você tem artistas que são charlatões e artistas que são mais, digamos, orgânicos, né? Cuja atuação artística tem a ver com a presença deles no mundo, e, portanto, isso aqui sozinho já é um negócio positivo, né? E isso você flagra, é interessante, né? Essa presença da arte dos artistas, você flagra desde o Bergman roteirista, falando de cinema, né? Ele vai para o cinema para trabalhar, primeiro como roteirista, justamente por conta dessa experiência prévia que ele tinha desde a adolescência, no teatro como autor de peças, como dramaturgo, mas também como encenador. Aí ele ganha uma oportunidade no principal estúdio de cinema da Suécia, que existe até hoje, o Svensk Filmindustri, como roteirista, né? Trabalha, tem a oportunidade de trabalhar com diretores de primeira linha, por exemplo, Alf Sjöberg, na Suécia, né, diretores suecos de primeira linha naquele momento, e aí ele faz um, faz dois, faz três, e aí ele tem uma primeira oportunidade de trabalhar como diretor. Pois bem, desde os filmes como roteirista, você já identifica essa predileção, né, por inserir a arte, artistas, processos artísticos nos filmes. Então, de fato, é algo que acompanha toda a obra, até o último filme falando de cinema e de televisão, né?
porque alguns filmes que a gente viu nos cinemas, na verdade, eles foram feitos para a televisão. O último filme de cinema do Bergman, que ao mesmo tempo foi uma minissérie de TV, ele rodou duas coisas ao mesmo tempo para otimizar os recursos, porque aquele foi o produto mais caro na história da Suécia até aquele momento, foi Fanny Alexander. Né? Esse aqui é o último filme de cinema do Bergman, é a despedida dele da amante rica. Certo? Para eu fazer um filme como esse, eu preciso erguer um circo e dar um trabalho, custa dinheiro, aí eu tenho que fazer um filme, fazer uma minissérie de TV. Ok, amante rica, estou encerrando o nosso affair aqui, né? E aí, o que ele fez depois são telefilmes, filmes menores, de produção mais simplificada, como é o Sarabanda, né? E que foram lançados nos cinemas, mas não foram feitos para cinema. Aproveito essa tua pergunta, Daniel, porque no Lanterna Mágica, no livro autobiográfico, tem um outro trecho aqui muito legal sobre a filmagem do... Deixa eu só achar aqui para ver se eu não estou falando besteira. É a filmagem do Fanny Alexander. E peraí, mas não é aqui. É no Lanterna Mágica, é no Imagens. Exatamente. Esse é um outro livro autobiográfico do Bergman, Imagens. Aqui é uma autobiografia por meio dos filmes. Não de todos os filmes, por um recorte dos filmes que ele fez, que ele considerou mais importantes, distribuídos por blocos. Os blocos já ajudam a entender um monte de coisas, né? Porque tem o bloco dos sonhos e dos sonhadores, aí tem um dos primeiros filmes, aí tem farsas e farsantes, muitos desses farsantes são artistas, e, portanto, a arte como uma farsa, crença e descrença, comédias e divertimentos, e outros filmes. Muito bem, aí tem um ponto lá em que ele fala das filmagens de Fanny Alexander. E ele conta um episódio envolvendo o Gunnar Bjornstrand, né, um dos grandes atores do cinema do Bergman, que tinha trabalhado com ele no teatro. Então, portanto, uma relação artística muito antiga, muito forte. E ela está lá, já no seu capítulo derradeiro, com o Bjornstrand muito doente já, nas filmagens de Fanny Alexander. E aí, olha aqui como ele bota Shakespeare no meio dessa história. Que é assim... Tá ali, Bergman falando, é página 313, se alguém quiser depois procurar. Tá falando ali de detalhes do filme, diz: Gunnar Bjornstrand olha para mim com seus olhos negros semicerrados. Um sorriso sarcástico aflora seus lábios. Somos dois samurais no meio de uma soldadesca, combatendo e voltada à anonimidade. Depois ele adoece, começa a ter problemas com a memória, sofre a primeira catástrofe na estreia de um teatro particular e acaba sendo vaiado por 2 críticos sabichões de Estocolmo. Fiz questão de que ele... Aliás, um parênteses aqui, porque tem a ver com arte, né? A figura do crítico, dos críticos, isso aparece em alguns filmes, mas aparece em textos, né? Tem um trecho que eu acho que é do Lanterna Mágica, em que ele diz que ele gostaria de fazer, ele gostaria de assassinar um crítico. Tem a ver com um certo tipo de leitura do processo artístico que incomodava o Bergman, né? Quer dizer, não me parece que ele fosse contra a crítica. Ele era contra alguns procedimentos de críticos, né? Que pareciam a ele muito equivocados, porque reduzem a arte a fórmulas, formatos, às vezes a subjetividades extremas e tal. E ele vira e mexe, solta uma alfinetada. E acaba sendo vaiado, então, por 2 críticos sabichões de Estocolmo. Fiz questão de que ele, o Gunnar, participasse em meu último filme, Fanny Alexander, pois trabalhamos juntos durante toda a minha carreira cinematográfica. Nossa colaboração começou em 1946, em Chove em Nosso Amor. Para meu último filme, escrevi um papel apropriado. Ele seria um diretor de teatro em Fanny Alexander. Diretor e encenador. A companhia dele representa Noite de Reis. E Gunnar faz o papel de bobo. No final da cena, ele está sentado numa pequena escada, com uma vela acesa na cabeça. Tem na mão um guarda-chuva vermelho e canta a canção da peça. E a chuva cai todos os dias. E chove, de fato. Tudo é bonito e comovente, ao gosto de Gunnar.
Nosso fotógrafo, que faz um documentário da rodagem do filme, mantém sua câmera dirigida continuamente para Gunnar. Ninguém sabe que ele está registrando para sempre no Teatro Södra este dia de trabalho de Gunnar Bjornstrand. E aí fala que algumas coisas muito delicadas sobre a dificuldade que ele teve para fazer isso. Tive o cuidado de pedir a Gunnar e sua esposa que aprovassem toda a sequência. Aprovaram-na e eu me senti contente porque me pareceu ter erigido um monumento à vitória de um grande ator. Não uma vitória qualquer, mas uma de alto nível artístico. Mais tarde, a viúva exigiu que a sequência com a atuação do Bobo fosse excluída do filme. Mas eu guardo o negativo, porque um triunfo tão grande de um ator não deve passar ao esquecimento. Ai, que lindo. Maravilhoso isso. Que dá conta do que você estava me perguntando, né? Então, é isso. E, Sérgio, queria que você também traçasse um outro paralelo, que é algo que também o Bergman e o Shakespeare têm em comum, que é a dimensão metafísica da magia. Então, por exemplo, que você tem na Tempestade, no Sonho de uma Noite de Verão, as bruxas da peça escocesa, e você tem na trilogia do Silêncio também, né? Atrás de um Espelho, Luz de Inverno e o Silêncio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa dimensão metafísica. Óbvio que a crise da fé, inevitabilidade da morte, mas eu vejo muito forte essa dimensão nos dois. Obrigada. Sem dúvida. Tem um recorte que aproxima a metafísica da religião, né, na obra do Bergman. Digo, tem um olhar que pode aproximar, né, questões metafísicas de questões religiosas. O próprio Bergman falou muito sobre isso. Se você olhar para o conjunto dos filmes, você vai perceber que eles traduzem maneiras distintas de encarar, né, a religião, a possibilidade de vida depois da morte e talvez, sobretudo, a figura de Deus ou o silêncio de Deus, né? Essa imagem muito cara à obra do Bergman, né? Ele fala como o que ele pensa sobre religião, sobre Deus e tal, vai mudando com o tempo. E lá, bem velhinho, viúvo, da última mulher com quem ele teve a relação mais forte em toda a vida, segundo ele, viúvo dela, sentindo muita falta dela, sozinho na casa da ilha isolada, ele dirá uma coisa surpreendente para quem viu filmes anteriores, né? Ele vai dizer, olha, nesse momento da minha vida eu queria muito acreditar que depois da morte tem alguma coisa, porque eu gostaria muito de acreditar que depois de morto eu vou me encontrar com ela outra vez, né? Eu vou me encontrar com essa mulher que eu tanto amei, que foi tão importante para a minha vida. Então, olha só, no fim da vida ele estava mais crente do que ele era, muito mais do que ele era na juventude, né? E em filmes em que a igreja foi uma das instituições que ele atacou, entre várias outras, escola foi alvo, né, da sociedade como um todo, instituições como casamento, levaram muitas pedradas do Bergman em filmes, a igreja está lá no meio, o cristianismo está ali no meio, né? Mas a coisa vai sendo suavizada ao longo da carreira. Então, mas voltando à pergunta da Tuna, tem ali uma pegada metafísica que está mais próxima daqui, e aí talvez seja interessante falar do Silêncio de Deus, né? Você mencionou a trilogia do Silêncio, porque o Silêncio de Deus, diferentemente do que muita gente pensa, não quer necessariamente dizer que os filmes propõem a inexistência de Deus, né? Depende muito do olhar que cada um de nós lança para o filme ou para os filmes que lidam com isso. E se você considerar que é a inexistência de Deus, tá tudo bem, provavelmente tem a ver com crenças que você tem a respeito desse assunto. Porque há uma outra linhagem interpretativa desses filmes na obra do Bergman que diz o seguinte: não é que não existe, existe, está em silêncio, porque Deus é onipresente, onisciente e invisível.
Essa é a ideia de Deus. Se ele está falando do silêncio de Deus, ele não está falando que Deus não existe. Até a própria construção dessa frase, né? O silêncio de Deus, o silêncio de alguém, de algum ser, de alguma entidade, né? Exato. Você faz perguntas, ele não te responde. Você invoca a presença dele e ele não aparece. Mas, bem, não. Só faltava aparecer, né? Não rola. Então, Tuna, tem aqui esse caminho, né? Mas tem um outro caminho que aí não necessariamente vai ser tão próximo de questões religiosas, de teologia. Tem um caminho ali que é vislumbrado em filmes como Persona, né? Que, por sua vez, veja só conectando aqui de novo um assunto com o outro, a personagem da Liv Ullmann é uma atriz, né? Uma artista que fica muda, né? No meio de um espetáculo e não volta mais a falar, né? Bom, mas enfim, tem toda uma maneira de você olhar para a persona que é metafísica, né? Vamos aqui né? Vou eu aqui pegar uma figura aqui para dar uma embalada nesse assunto. Bergman é uma grande referência para o cinema, também porque muitos de seus filmes, talvez não todos, eles tratam de uma matéria-prima muito cara ao cinema, que é o invisível, né? O Shakespeare também, o elemento da magia, né? Eu estou considerando aqui que o invisível está lá conectado em algum plano com a metafísica, com uma compreensão metafísica da vida. E aí, olha só, se ele é um cineasta do invisível, então ele é primo do Krzysztof Kieslowski, né? Então, um cineasta que talvez você diga, Bergman, o cara tá lá filmou na Polônia, na França de vez em quando, fazendo essas coisas aqui. Então, dê uma olhada ali no Invisível em Kieslowski, né? É uma abordagem muito parecida com a do Invisível no Bergman. Aí quer ver um outro parentesco? David Lynch. Também, você olha para os filmes do David Lynch e diz, espera um pouco, o que é que tem de Morangos Silvestres e Persona? Bom, tudo, se mencionar Persona, eu digo, então você não viu direito Mulholland Drive. Cidade dos Sonhos, porque aquilo é uma derivação de Persona. Twin Peaks, né? E Twin Peaks, então, como o grande monumento na obra do David Lynch ao invisível, né? E aí estamos falando, então, de um encontro, né? De um encontro de preocupações, de um encontro em olhar para o mundo aqui e acreditar que ele inclui mais coisa do que o que conseguimos ver, né? E essas coisas que não conseguimos ver, mas que a gente sente que existem, né? Elas são do terreno da metafísica. E aí, sim, aí a gente volta para o grande sol que ilumina todos nós, William Shakespeare. Com certeza, né? Sempre é possível voltar a ele, né? Sempre é possível reconectar com Shakespeare. E falando um pouquinho até do próprio Persona, e aí a gente bota todo mundo na roda, a gente bota David Lynch, bota Bergman, dá para conectar com vários aí, mas Persona acaba sendo um dos filmes mais emblemáticos, complexos, difíceis de definir da história do próprio cinema e da carreira do Bergman, né? Um filme assim, não tem uma pessoa que assista e fala, achei regular, né? Ou a pessoa vai odiar, ou ela vai se apaixonar e vai ver de novo. Eu tenho uma amiga que terminou de ver o filme e assistiu de novo, porque ela precisava daquilo, né? E é um tema super shakespeariano, que é o tema da identidade, né? E o Bergman, em certo momento da carreira, ele abandona questões religiosas, institucionais, talvez, e começa a mergulhar em indivíduos, né? Na identidade desses indivíduos. É uma coisa, e em Persona isso é. E aí, em Persona, você tem identidades que se desdobram, né? Ou se
se conectam, se fundem, né? Que é algo, por exemplo, muito particular de Shakespeare, né? Eu até tinha citado, acho que o Macbeth, por exemplo, que Macbeth e Lady Macbeth não são necessariamente, né, indivíduos diferentes, assim, se você olhar, eles realmente se complementam, né, pelo próprio nome e nos atos ali. E Bergman trabalhou muito isso, né? O Rosto também, que é um filme pouco falado, né? Acaba sendo um filme mais cômico, mais sobre a farsa, que você mencionou, né? Uhum. E divertidíssimo e super shakespeariano, porque a grande solução do filme é exatamente um rosto, como o próprio nome sugere, né? Um rosto ali farsante. Como é que você vê esse tema da identidade, Sérgio, essa coisa assim da persona, literalmente, na obra do Bergman? Aproveitando, Daniel, primeiro que você mencionou aí farsas e farsantes e o rosto, né? O bloco do livro Imagens, que trata desse tema nos filmes do Bergman, e repito, né? Se você que nos acompanha estiver distraído, o livro Imagens é do próprio Bergman, então é ele que organizou os filmes desse jeito. O bloco Farsas e Farsantes traz o rosto, o rito, Noites de Circo, o Ovo da Serpente, Da Vida das Marionetes e Depois do Ensaio, que então já é um filme de TV, né, que foi exibido nos cinemas, ele é posterior, imediatamente posterior a Fanny Alexander. Então, identidade, sim, sem a menor dúvida. Então, antes de tentar aqui conectar com Shakespeare, vamos para o mundo do cinema, né? Quais são as conexões aqui possíveis? Bom, eu vou lembrar aqui, nesse momento, de Michelangelo Antonioni e de Wim Wenders, né? Porque se eu pego a estrada Michelangelo Antonioni, eu vou trombar numa transversal, que é a transversal Wim Wenders, né? São cineastas que se dedicam, no caso do Wim Wenders, ainda em atividade, a esse tema, o tema da identidade, né? Então vamos fazer aqui o livre pensar é só pensar. Persona, nesse aspecto, outros filmes do Bergman que tratam disso, eles são primos de Paris, Texas, certo? Você vai falar, que maluquice. Não, claro que é maluquice, porque uma coisa está num lugar, a outra coisa está na outra, uma coisa está num tempo, a outra está no outro tempo, ou essa aqui é protagonizada por fulano, aquela é protagonizada por Beltrano, tá bom, mas é uma espécie de reflexão, né, sobre a identidade que aí se assemelha, né? As abordagens são distintas, mas a matéria-prima é muito, muito próxima, é muito semelhante. Identidade, Daniel, eu diria que é um dos grandes temas, se não for o grande tema do cinema contemporâneo, né? Porque talvez seja o grande tema do mundo contemporâneo. E então, se a gente flagra isso em Bergman, estaremos constatando que esse cara é mais atual do que parece. Sim. Que esse cara, se você quiser, fala do mundo em que a gente vive. E que Persona, então, como talvez o grande filme sobre identidade, embora tenha sido lançado em 66, é um filme para 2021, né? Se você sorvê-lo com carinho, se você desfrutá-lo com esse olhar, né? Você vai trazê-lo para o nosso dia a dia, para questões do nosso dia a dia, né? Você vai trazê-lo, se quiser, para questões que dizem respeito a redes sociais, que tal? A identidades que são criadas nas redes sociais, a duplos, né? Os avatares que as pessoas criam como duplos delas. Então, isso está ali, né? Está ali no labirinto Persona. Antes da gente abrir, acho que falamos rapidamente aqui, eu não falei, mas acho que alguns de vocês falaram sobre filmes preferidos, né? A cada tempo eu sou capaz de dar uma resposta diferente. Qual seria o meu ou os meus filmes preferidos no Bergman? Mas já faz algum tempo que eu mantenho a resposta. É Persona. É Persona.
talvez já tenha um componente afetivo aí, porque Persona foi um dos filmes que eu pude ver nessas 2 viagens aí, à Ilha de Foro, no cinema do Bergman, na salinha de cinema da casa dele. Eu também fui, entre outras coisas, além de motorista, eu também fui o lanterninha lá da sala. Era a pessoa que tinha que cuidar da entrada, de ninguém sentar na cadeira dele, que não pode, no sofazinho dele, tá lá proibido, pode sentar em todas as outras poltronas, mas não naquela. E, enfim, de receber as pessoas ali, de falar algumas palavrinhas antes da sessão. Eu pude, por causa disso, ver alguns filmes, e um deles foi Persona. E aí, putz, cara, Persona visto nesse santuário, a alguns metros de onde algumas sequências foram rodadas, a casa do filme está lá ainda, uma pessoa comprou, tirou do lugar onde ela foi construída, à beira-mar, e levou lá para 1 quilômetro de distância. Ela existe, o sujeito estava inclusive construindo muros, porque vira e mexe as pessoas param para ficar olhando, né? Olha, a casa de Persona, não deve ser agradável você morar nessa casa, né? Você está ali quietinho, na varanda, lendo, e para alguém e começa. Tira foto. Bom, enfim. Persona é o meu preferido, eu tenho dito isso já faz algum tempo. Porque toda hora que eu entro nesse filme, ou por puro deleite, ou porque tem uma aula, ou porque tem que escrever alguma coisa, toda hora que eu volto a Persona, eu digo, peraí que eu não tinha notado isso. Né? Quer dizer, nesse aspecto ele é um clássico naquela definição, numa das propostas de definição do Ítalo Calvino, né, que é lá o Persona. Clássico é aquela obra que nunca termina de dizer o que tinha para dizer. Né? E é um filme super moderno, né? Quer dizer, eu gosto da ideia de que é o Bergman, em 66, tendo sido ultrapassado em termos de prestígio pela meninada dos cinemas novos, né? Tendo sido ultrapassado por Godard, por exemplo, ultrapassado que eu digo na preferência da mídia, espera um pouco que a novidade está aqui, né? A novidade está nessa moçada, Godard na França, Galber Rocha no Brasil, e os cinemas novos todos eclodindo. E aí a impressão que eu tenho é o Bergman dizendo, um momento, por favor. Um momento, por favor. Estão chamando isso aí do quê? Cinema moderno. Do que mais? Cinema de autor. De que mais? Pesquisa de linguagem. Espera aí que eu vou fazer, então, um filme assim, tá? Moderno, de autor, de pesquisa de linguagem. Pô! E aí o cara faz Persona. Inclusive, né, Sérgio, ele escreveu o roteiro internado, né? Ele estava com uma estafa, ele estava doente, ele escreveu esse roteiro doente, e foi nesse filme que ele disse que se apaixonou pela Liv Ullmann. Então, o próprio filme é um divisor de águas na vida dele também, né? Eu acho que por isso também que tem esse efeito tão contundente, porque é tão próximo a ele também, né? Eu acho. Tem isso que a gente estava falando antes, também que, não sei se, eu acho que você concorda, né, que tanto Shakespeare quanto Bergman, eles têm uma lucidez tão grande em relação à condição humana, tão profunda, e como a gente estava falando, todos esses elementos que perpassam, né, o vivido, o vivenciado, né, eles escrevem também sobre o que eles viveram, que acho que só a arte pode salvá-los da loucura. Não é verdade um pouco isso dos dois? Vocês não acham, Valéria e Dani? Queria que vocês falassem também sobre esse conceito dessa lucidez tão profunda que você, para não enlouquecer, você vai para a arte, obviamente, com essa genialidade que não é todo mundo que tem, né? O que vocês acham disso? Sérgio, quer falar? Bom, eu queria fazer uma pergunta também comento um pouco isso. Eu acho que esses grandes, a impressão que eu tenho é que esses grandes tradutores da alma humana, né, quer seja no cinema, quer seja no teatro, eles questionam as estruturas, né, as estruturas que nos aprisionam, né? Então, quando você comentou sobre essa questão no final da vida, o Bergman
ter falado sobre essa questão de haver a vida, né, para ele poder encontrar o amor dele. Eu acho que a gente vai caminhando para uma espiritualidade, né, que não tem a ver com as estruturas em si de igreja e poder, né? Eu particularmente estou nesse momento, estou justamente nisso. Então eu acho que a arte, ela é a maneira com que a gente, é o alfabeto com que a gente consegue traduzir essas coisas tão intensas, né? Porque a nossa sociedade, ela reprime tudo que é intenso. Então, a obra de arte, ela serve como uma forma de você, né, de você gritar através daquilo, né? A gente que é de teatro, a gente tem o próprio mecanismo do teatro que faz isso, mas uma pessoa numa vida mais dentro dessas estruturas, precisa desse grito da arte, né? Dessa coisa pungente. E eu acho que o Bergman também foi uma luz, né? Como, da mesma maneira como você chamou da nuvem, né? Esse sol, esse farol, que adentra, né? Dentro de nós. E eu queria te fazer uma pergunta que talvez fuja um pouquinho, mas dialogue com o Shakespeare. Como você vê no cinema brasileiro, o Shakespeare, ele está presente de alguma maneira, ou ele é meio que... Eu não sou uma conhecedora, o Daniel e a Tuna são bem mais do que eu, mas a impressão que eu tenho é que o Shakespeare no cinema brasileiro, ele quase não tem muita presença, pelo menos não de maneira explícita, né? E pouquíssimas possibilidades de se encenar. Isso tem a ver também com a nossa cultura, ou com a nossa falta de alguma coisa, ou com a nossa visão de que talvez... Porque uma das coisas que esse canal tem discutido é Shakespeare é para todo mundo. E tem muita gente que fala, não, isso não é para mim, eu não tenho condição de entender. Então, no nosso canal, a gente tem várias pessoas que não são de teatro, não são e que acompanham, porque estão começando a adentrar nesse universo. Então, tem algum descompasso aí? Tem alguma... Você vê essa... Como é que você vê o Shakespeare no cinema brasileiro? Vocês estão me fazendo perguntas, mas eu quero aqui, antes que a gente encerre, eu quero ter a oportunidade de eu fazer uma pergunta para vocês. Tem uma coisinha aqui que eu trouxe, eu não tenho a menor ideia se ela faz sentido, e eu quero que vocês me respondam. Mas tudo bem, por enquanto eu continuo a responder as perguntas que vocês fazem. Nesse caso, eu quero muito que a Tuna depois fale também. E se Bergman é a pauta, eu me permito ser um pouco memorialístico mais uma vez. Quando tinha uns 12, 13 anos, eu fiz por um tempo lá um curso de inglês que ficava na Rua Barão de Itapetininga, no prédio onde funcionava o Cine Barão, que hoje não existe mais, onde eu vi um monte de filmes bacanas e tal. E aí, nessa época, Shakespeare, né? Shakespeare, o nome apareceu no radar. E aí eu fui buscar alguma coisa para ler, e aí eu descobri uma edição que eu acho que era da Ediouro, um livrinho que se chamava, eu tenho aqui em casa até hoje, Contos de Shakespeare, que são, na verdade, algumas peças, provavelmente vocês conhecem isso, né, condensadas em forma de conto, em narrativas breves. E eu falei, opa, é por aqui que eu vou. E li. E foi o primeiro contato que eu tive, então, com o universo do Shakespeare, embora não propriamente com os textos do Shakespeare, mas a lembrança que eu tenho é que era uma produção muito cuidadosa. Quem fez as adaptações fez ali com muito carinho, com muito zelo. E aí eu me lembro de, então, numa aula, a professora, uma das professoras lá, mas a professora de quem eu mais gostava, falar alguma coisa de Shakespeare e eu dizer, sim, claro, isso aí está em, não vou lembrar, Hamlet, Rei Lear, alguma coisa assim. E ela olhar para mim, né, um pirralho lá de 12, 13 anos, mas você já leu? E eu, claro que sim, conheço esta, aquela outra e tal, não sei o quê.
E eu não tive a oportunidade de explicar, que eu não tinha lido os textos, mas eu tinha lido esse livrinho. Mas o fato é que ela me olhou assim como se eu fosse um extraterrestre, né? E hoje eu me pergunto, por quê? Por que eu não podia ter lido, né? Quer dizer, alguns anos depois eu fui ler as coisas todas, li muita coisa na tradução do Milor Fernandes, lembro ali de ficar aqueles volumes todos ali, lendo e sorvendo, e, né, e mastigando e tal. Então, por quê? Por quê? Tá. Lembro desse episódio só para arriscar uma resposta que não é muito simpática. Uma resposta que não é muito simpática. Tem um diretor de cinema que eu encontrei mais de uma vez no teatro, é o Beto Brandt. Certo? E eu conversei com ele sobre isso, sobre ter encontrado o Beto no teatro, vendo uma peça, como eu, na plateia, né? E ele dizer, eu gosto do teatro, e você descobre ator, você descobre texto, e você vai ver texto de gente que você conhece, enfim, né? Por que você está espantado? Eu falei, então, Beto, desculpa, mas está me parecendo que você é um pouco exceção, né? Porque não tenho a impressão de que quem faz cinema vá ao teatro. É claro que tem gente que faz cinema e vai ao teatro. Mas eu acho que muita gente absolutamente não vai ao teatro. Muita gente acha que teatro não tem nada a ver com cinema. Muita gente acha que a grande tradição das narrativas, que começa lá atrás, na Grécia, que ela não tem nada a ver com cinema. Que você aprende a escrever cinema entrando numa oficina de roteiro, que vai te ensinar a formatar lá como é que faz a entrada de cena, nome de personagem e tal, e que pronto, você vai sair escrevendo roteiro. Não precisa ter conhecimento nenhum de dramaturgia, né? Nem de teatro, nem de literatura. Estou dizendo tudo isso e enquanto eu pensei, eu puxei aqui um postal que eu adoro, do John Waters. É uma frase do John Waters. Se você vai para casa com alguém e esse alguém não tem livros, don't fuck them, né? Não transe com essa pessoa. Então, eu disse de cara que era um pouco antipático isso, né? A impressão que eu tenho é que muita gente que faz cinema não lê, simplesmente não lê. Não lê literatura, não lê teatro, certo? Acha que, eu sei lá o que acha, que você faz cinema, o quê? Vendo filme. É possível. Claro que sim. Não estou descartando essa hipótese. E, aliás, a história do cinema traz exemplos, inclusive exemplos que foram batizados de primitivos, né? Tem lá um cinema primitivo, que é o cinema dos autodidatas, e tá tudo bem. Claro. Mas me parece, né, que o cinema se insere numa grande tradição, que é essa que vem lá de trás, no Ocidente, que vem da Grécia e que nos acompanha. Shakespeare está no meio. Então, eu vou te dizer que a gente poderia flagrar, Valéria, outras ausências notáveis, não só de Shakespeare, né? Ausências notáveis no sentido de que, podia estar mais presente e não está. Tem coisas, né? Não é que não tenha, mas Tuna, agora é contigo. Não, comigo, quer dizer, vendo na internet tem o livro até aqui, olha, Shakespeare e Antropofagia, adaptações de Hamlet no cinema brasileiro, do Marcel Álvaro de Amorim. Ele diz que o filme do Candeias, A Herança, e do Mário Cooperman, O Jogo da Vida e da Morte, são adaptações de Hamlet no cinema brasileiro. Mas eu não vou discorrer sobre os filmes, até porque eu não vi o do Mário Cooperman, mas eu quero falar de uma outra dimensão shakespeariana, para mim, que é o Nelson Rodrigues. E a presença do Nelson Rodrigues no cinema brasileiro, para mim, é a dimensão shakespeariana, porque é o autor que disseca. Para mim, ele é como o Harold Pinter brasileiro, o Shakespeare brasileiro, porque ele disseca a hipocrisia, a aparência, ele vai pegar todas as camadas sem julgar, porque o Shakespeare não julga, isso que eu acho extraordinário, da mesma maneira que o Bergman. Embora o Bergman já estava falando dessa dimensão, a crise da fé,
figura paterna que tem sempre nos filmes dele, e aonde ele vai, digamos que, sublimar, ou ele vai pôr para fora, vai regurgitar tudo que ele sofreu com o pai pastor, o pai repressor, embora tenha toda essa catarse, mas ele não julga, ele apresenta o ser humano com toda a sua grandeza e a sua sordidez. Então, para mim, a dimensão shakespeariana no cinema brasileiro, ouso dizer que é o Nelson Rodrigues, porque ele não tem pudor, ele não tem a dimensão moralista, ele tem uma moral, mas ele não é moralista, né, no sentido do julgamento. Então, eu acho, Valéria, para mim, né, a grande transgressão no cinema é o Nelson. E eu acho que vários diretores interpretaram muito bem, como outros pegaram aspectos que vulgarizavam, da mesma maneira que você pode vulgarizar o Shakespeare, vulgarizar o Bergman, né? Depende da maneira como você vê, como você apresenta para a plateia. Mas, para mim, o nosso Shakespeare no cinema é a obra do Nelson. Não sei se eu estou sendo muito herege, transgressora, ousada, mas eu acho, como eu vejo esse dissecar da alma humana e de todo o caráter que tem subjacente ao que você vê, e o ser humano que quer ser melhorzinho do que ele é. Ele é capaz de tudo, o tempo todo, por amor, por poder, por ganância, por ambição, por paixão. E eu acho que todos esses elementos estão presentes em todos esses dramaturgos, e principalmente nos dois de hoje, né, no Shakespeare e no Bergman. Eu vou só, Tuna, dar uma costurada aqui, porque enquanto vocês falavam, eu me lembrei do Walter Hugo Cury, que é um cineasta que quem estiver assistindo, alguns certamente conhecem, outros não, que é um cineasta que herdou ali, de certa forma, até esse apelido ali, de que ele seria um Bergman brasileiro, acho que muito em função de uma estética de alguns filmes, talvez o mais famoso deles, o Noite Vazia, O Anjo da Noite também, filmes assim, na minha opinião, e considerando toda a nossa história do cinema brasileiro, né, todas as dificuldades, né, e todo o contexto, eu acho brilhante. Noite Vazia é um filme de 64, não é desnecessário dizer o peso desse ano. E o Cury era um cineasta que fazia ali grandes denúncias e grandes investigações ali sobre os indivíduos, né, nos mais diversos aspectos. E como Bergman flertou com o terror, flertou ali com outros gêneros também, a obra de um cineasta que eu gosto muito aqui das nossas terras, eu gosto bastante dele. Eu acho que o Rui Guerra, embora não seja brasileiro de nascimento, eu acho que o Rui Guerra tem elementos também shakespearianos no cinema dele. Os embates, né? Yeah. Muito bem, muito bem. Reflexões aí acerca da... Mas eu acho que o que você colocou, Sérgio, eu acho que também é uma falta de um estofo, assim, realmente, mas não só de quem é de cinema, tem muita gente de teatro que também não tem, né? Então eu acho que é uma questão da gente entender um pouco essa formação. Parece que na história a gente tem sempre ciclos, né? Então ciclos onde coisas são super valorizadas, depois elas se desvalorizam novamente, depois faz um retorno. Eu acho que a gente está num grau bem ainda demos uma recuada ainda e estamos talvez nos preparando para uma nova, quero crer, né, num novo momento, né, porque tem muitas associações interessantes, muitas visões interessantes, e tem muita gente olhando para trás, né, em várias áreas, né, eu acho que esse olhar para trás e rever, é o que o Shakespeare fazia, né, ele olhava para trás, ele pegava aquilo que se passou, ele trabalhava aquilo dentro da sua própria realidade e jogava para frente, né, mas de uma maneira tão contundente que ele realmente está aqui até hoje.
Mas olha, talvez não seja por acaso que o Daniel tenha lembrado aí de filmes do Walter Hugo Cury nos anos 60, e que a Tuna, ao falar de Nelson Rodrigues, da presença do Nelson Rodrigues, nos mande quase que obrigatoriamente também aos anos 60, que é quando começam a aparecer os filmes baseados na obra dele. Então, por exemplo, A Falecida, do Leon Hirschman, ou Boca de Ouro, do Nelson Pereira dos Santos. É porque nos anos 60, estou aqui arriscando um palpite, havia a compreensão de que as manifestações artísticas conversavam umas com as outras, né? E que, portanto, quem fazia arte conversava, quem fazia aqui esta arte conversava com quem fazia aquela outra arte, estava todo mundo no mesmo barco. Quer dizer, é nos anos 60 que você tem o Centro de Cultura Popular da União Nacional dos Estudantes, que permitiu a aproximação, né, de gente de teatro, gente de cinema, gente da música. E se você olhar para a cultura brasileira dos anos 60, ela era, nesse aspecto, como se diz hoje, a produção cultural era multidisciplinar, né? Porque você tinha um dramaturgo que fazia um roteiro para cinema, um cineasta que fazia uma encenação para teatro, e o músico que você chama para fazer não sei o quê, e que você vai lá dirigir o espetáculo musical dele. Tinha uma conversa que eu acho que foi reduzida. Não me parece que ela tenha desaparecido por completo. Eu acho que há ainda, né, quem promova esses encontros, essa proximidade. Mas também me parece, queria te ouvir, Tuna, para ver se você acha que eu estou muito equivocado, que em comparação com os anos 60, os planetinhas foram se distanciando, sabe? Alguém como você, por exemplo, é prova do contrário, mas é quase, acho que como se você estivesse representando a turma da exceção, né? Então aqui é o teatro, aqui é o cinema, aqui é a televisão, talvez a televisão conversando um pouco com o cinema, ali a música, sabe? Entendo o que você está dizendo. É engraçado você falar isso, Sérgio, porque, bom, o fato de eu ser também crítica de cinema, enfim, mas a minha postura como atriz, ela tem esse ecletismo no melhor sentido. Porque, para mim, o ator, como diz o Shakespeare, que é o cronista de seu tempo, o ator tem obrigação de ver tudo que for possível. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem todas essas mostras nas quais a gente vai, eu e o Sérgio Riso e vários de nossos colegas, elas são gratuitas, as mostras do CCBB. Então, não é uma desculpa, porque é caro ir ao cinema, porque é caro não sei o quê. Olha, a gente viu Peter Forgat, a gente viu a Nouvelle Vague Tcheca, o ciclo do Bergman foram 33 filmes no CCBB, gente. Era gratuito e no máximo custava R$2, mas em geral é gratuito. No MIS, a gente vai em tudo. Porque eu acho que a minha obrigação como atriz é eu sorver o que é possível. É atravessar a rua. O Bergman mesmo, o Godard fala de dois tipos de cineastas. Você tem o cineasta que está olhando tudo o que acontece em volta dele, que vai apreender o cotidiano e vai transformar em arte, como o cineasta que está lá andando e ele não está nem vendo o que está acontecendo e ele não vai fazer o filme que fale com aquela contundência. Então, lê tudo que você puder. Não tem dinheiro para ir longe? Vai perto. Vai para a praia ver a baleia jubarte, não sei, mas assim, penetre na sua alma, pega as suas dores e transforme em alguma coisa. Vai ao cinema, vai ao teatro, vai ouvir música, vai ouvir a origem do samba, os ritos brasileiros, não sei. Eu acho que eu tenho essa sede. Desde pequena, talvez até por uma formação escolar, acadêmica, eu tenho sede de tudo o que vai me alimentar como atriz. Então, eu acho que isso que você falou, eu vejo muitos colegas meus, assim, que eu fico triste, eu falo, gente, não fica em casa esperando o telefonema da televisão, da diretora de cinema, do teatro, vai atrás. Tem essas ferramentas que a gente critica tanto, mas existe YouTube, existe internet.
Pega aí seu celular, você tem alguma coisa para dizer? Então escreva alguma coisa e fale para todo mundo, porque a arte é isso, é você se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo, você fazer esse caldeirão, que nem as bruxas da peça escocesa, fazer desse caldeirão uma síntese do que você está sendo nesse momento, esse momento da tua existência. Então, Sérgio, fico feliz de você falar isso, né? Porque eu sou contra essa compartimentalização, essa coisa de categoria. O capitalismo tem isso. Você é uma coisa só. Você não é uma coisa só. Você é crítico, você é jornalista, você é escritor, você é professor, você é pai, enfim, você é milhões de coisas. E todos nós aqui, os 4, e quem está assistindo, nós temos a capacidade de sermos muitas coisas. E fazer bem feito, sim. Então, sim, podemos ser atores e jornalistas e críticos de cinema e tradutores e um monte de coisa, porque, em última instância, isso é o ser artista. O Bergman e o Shakespeare fizeram isso. Eles pegaram tudo que eles viveram e transformaram numa coisa acessível. O que o Dani estava falando, da estética. Você pega o Glauber, você pode não ter familiaridade com a estética dele, agora ele está falando coisas que a tua alma está reconhecendo, sim. Mesmo que a tua estética não seja aquela câmera tremida, mas ele está falando de você para você. Então, é isso que, em última instância, eu acho que é importante a gente fazer, é sorver, apreender, trazer para dentro, para depois você devolver de uma maneira orgânica e harmônica, de certa forma, para o outro. Isso é se comunicar. Por isso que a gente está falando do Bergman, que essa solidão que eu sentia na minha adolescência, por ter tido uma infância difícil, eu olhar para o cinema dele e falar, meu Deus, eu me reconheço na dor desse cara, na dor, no humor, na tragédia, na comédia, no cinema dele, porque o cinema dele é, em última instância, humano, né? Como Shakespeare. Não sei se eu respondi. Super respondeu. Falou o que precisávamos ouvir aqui. Soltou o microfone e saiu do palco. Fez um editorial. Foi o Abre, quem fez o Abre foi o Sérgio. Sérgio, você falou que... então, você falou que tinha a sua pergunta? Manda aí. É o seguinte, uma das pessoas que eu conheci lá nessas participações na Bergman Week foi um professor americano chamado Daniel Humphrey. E o Daniel estava lá porque ele escreveu este livro aqui, ó. Queer Bergman. Olha! Sexualidade, gênero e o cinema de arte europeu. Excelente! E aí eu me lembro lá uma noite que a gente foi jantar, que a Ellen levou todo mundo para jantar, e aí ele estava lá entusiasmado falando sobre a conferência que ele daria, e depois eu comprei o livro dele e fui ver. E aí é um recorte. Então, voltando para aquela pergunta lá de trás, Tuna, o Bergman na história do cinema. Aqui, ó. Esse assunto, representação LGBT, para muita gente, diversidade sexual é um negócio, sei lá, do Pedro Almodóvar, né? Não tinha antes. Tinha muito antes, né? Esses assuntos todos aqui você consegue identificar no cinema de 100 anos atrás. E o Bergman é uma figura importante. Eu não tinha noção do quão importante, até eu trombar com o Daniel e o livro dele. Aí eu falo, cara, evidente que essas coisas estão percorrendo os filmes todos, né? Face a Face, o primeiro filme que eu vi do Bergman, quando eu vi eu não saquei, mas é claro, é um dos filmes que ele... Aliás, quando eu falei isso para ele falou, Face a Face, você vai ler no meu livro, Face a Face, blá, 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 blá. Putz! Bom, a pergunta que eu tenho a fazer para vocês é... Mas, desculpa, o Persona tem a fusão das duas. Claro, gente, desculpa, mas pode não ser uma relação amorosa explícita ou sexual explícita, mas, obviamente, que a fusão das duas transcende as aparências. Não por acaso, quem é mais jovem não sabe, Persona foi lançado no Brasil com o título Quando Duas Mulheres Pecam. E elas não pecam. Que elas pecam? E elas não pecam. Nossa, a quantidade de filme brasileiro que traduz títulos com pecar
é inacreditável. Quer dizer, a gente tem um problema aí religioso. Ué, você quer sair um pouco do Bergman? O Splendor in the Grass? Sim. Splendor in the Grass, no clamor do sexo, para mim é o paroxismo da tradução. Exatamente, maravilhoso. O Persona trabalha com a coisa da Bibi Anderson e da Liv Ullmann, né? Vamos tentar transformar esse título em algo apelativo de algum jeito, né? E aí você tem duas mulheres maravilhosas na capa, então vamos falar quando duas mulheres pecam, que de alguma forma a gente vai aguçar a imaginação aí da nossa audiência. Né? A imagem de uma Pietà, de uma mulher mamando no seio da outra, em gritos e sussurros, pelo amor de Deus, gente, isso é deslumbrante, é também uma fusão. É lindo. Mas o Sérgio tem a pergunta, ele tem a pergunta. Sérgio. Eu queria que vocês me falassem se sexualidade, gênero, se tem um queer Shakespeare. Sim, tem. Opa! Tem, inclusive, nós começamos a fazer algumas lives, nós fizemos uma live com o professor Leonardo Berenguer e com o Ricardo Cardoso, né? Os dois, no Ricardo a gente tratou sobre questões de gênero, com o Leonardo a gente começou a adentrar nessa questão da queer, na questão dos atores que interpretavam e das relações sociais e do travestimento dos personagens. E eu queria muito, a gente está organizando uma futura live onde a gente vai falar sobre representatividade também, sobre essa questão dentro das montagens de Shakespeare. E é um universo, Sérgio, você pegou uma coisa muito interessante, porque, lógico, quando o autor escreveu lá, quando o Bergman fez naquele momento, o diálogo era diferente, mas esse diálogo com o contemporâneo é muito interessante. Você revisitar o passado e entender esse percurso dentro da história e entender como isso pode se dialogar, porque são questões humanas, que percorreram todos os tempos. Então, esse diálogo, ele existe sim, e ele é muito pungente, ele é muito necessário, né, nesse momento. E também, muito boa a sua pergunta, e também a gente está também imaginando, né, Valéria e Dani, uma outra live, você é mais do que bem-vindo, Sérgio, sobre a dimensão erótica em Shakespeare. Né? Então, por exemplo, você pega Romeu e Julieta, aqueles dois adolescentes no auge do tesão, sabe, da explosão sexual pelo amor, né? O amor que dá tesão, né? Esse gozo que o amor dá, e ao mesmo tempo todos aqueles adolescentes, todos naquela festa mascarada. Isso é muito presente também no Bergman, essa sexualidade, esse tesão reprimido. Aí você vai, de novo, religião, pecado, culpa, misericórdia, perdão, bondade, a questão do estupro no Bergman, que é presente, da violência. Então, tudo isso encontra também um paralelo no Shakespeare, que é esse sexo, essa força vital, esse eros que não pode explodir e que gera violências, né? Eu acho totalmente que é conectado com Shakespeare. Vou fazer um grande apanhado aqui de coisas que eu considero que são shakespearianas e vão totalmente em linha aí com essa questão. Nós temos o Noite de Reis, que é uma peça deliciosa de Shakespeare, uma peça aí, uma das comédias, né? Onde você tem a personagem Viola ali que passa a peça inteira fingindo ser alguém que não é, né? Algo que é essencialmente shakespeariano, né? Isso acontece não só em Noite de Reis, mas em várias outras peças, né? A minha favorita, como sempre, O Mercador de Veneza, com a Pórcia, onde ela aparece ali no final como advogada e tal, que abre toda uma margem ali, porque ela precisa legitimar, né, a aparência através de um homem para poder
falar o que tem para falar, né? Só por isso já é interessante. Então, esse tema da identidade, da representatividade, do gênero, é absolutamente shakespeariano, e eu não considero que isso seja, inclusive, um anacronismo. A gente está olhando com os olhos de hoje para o passado. Não, eu acho que Shakespeare estava explorando essa discussão, até porque seria muito cruel da nossa parte não reconhecer que o pensamento na época de Shakespeare já não tinha uma profundidade bem grande, né? E aí eu faço paralelo com filmes, por exemplo, que eu acho que tem tudo a ver com Noite de Reis, o Quanto Mais Quente Melhor, do Billy Wilder, de 59, acho, que o final é a coisa mais perfeita que eu já vi na tela do cinema, que é o Osgood, né, que é um ricaço lá, ele pergunta pro Jack Lemmon, que está ali na figura de uma mulher naquele momento, né, escondido por trás da face de uma mulher e tal. E aí ele fala, o Jack Lemmon fala, eu dormia com um saxofonista. E o cara fala, não tem problema. Não, mas eu fumava muito. Não, a gente dá um jeito. Mas aí ele tira a peruca numa hora e fala, mas eu sou um homem. E aí o Osgood fala, mas ninguém é perfeito, né? Ou seja, ele já estava apaixonado pela essência, né, daquela personagem, e não pelo fato de ser um homem, uma mulher. Eu acho isso tão shakespeariano, tão brilhante, assim, e tudo a ver com essa pauta, por exemplo, do Noite de Reis, né? Pois é, e o que é transgressor transcende se é homem ou se é mulher. É você aceitar o diferente do padrão estabelecido, seja em personalidade, caráter, aparência física, não importa. É isso que é a grande transgressão, é a aceitação do outro num momento extremamente preconceituoso, que é o que a gente vive hoje também, né? É você aceitar o que não é como você e o que não é como o que está estabelecido socialmente como sendo a regra para ser feliz, aceito e não rejeitado, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Ai, que live boa. Tem pano para manga, né? A gente poderia falar. Com certeza. Sérgio, a gente nunca consegue. A gente sempre fala assim, nós vamos fazer 1 hora. 1h30. Outro dia, 2 horas. 2 horas quase de puro prazer. Um pouquinho mais que um longa-metragem convencional. Como nós não somos convencionais... Então, pronto. É Belatar. Aqui é tudo Belatar. Tudo Belatar. Me fale que eu vi 4 vezes o Cavalo de Turim, eu adoro. O Lav Dias, que tem filmes de 12 horas, de 6 horas, de 8 horas. Não, do que vem antes, é uma obra-prima. O Satantango do Belatar tem 8 horas. Assim, tem coisas que vão além da direção, da duração, né? É isso, é a qualidade. Mas obrigada, Sérgio, querido. Então, considerações finais, só um parênteses com relação a esse negócio dos horários, que eu acho muito curioso, né, da duração, falar, ai meu Deus, tal coisa é muito longa e tal. O verbo que eu mais ouvi nos últimos anos em matéria de Netflix foi maratonar. As pessoas passam, tipo, horas assistindo uma mesma série. E aí, quando saiu o Irlandês, do Scorsese, que eu achei brilhante, o filme é muito longo, tem 3 horas e meia. Mas, meu Deus do céu, a gente só se fala em maratonar. Maratone um pouco de Scorsese aqui, pô. Você vê uma oportunidade única de ver gigantes ali, né, na tela e tal. E eu achei o filme brilhante. Então, esse negócio da duração é psicológico, né? Porque não é porque tem filmes de 1 hora que são intermináveis, né? É o que a gente fez com eu e o Sérgio, por exemplo, e vários outros, né, nessa mostra do CCBB. Aliás, eu tinha falado para o Giscar Lucas, ele não pôde estar aqui hoje, enfim, que foi o curador da mostra. Nós vimos 33 filmes, a gente vivia para isso, a gente se internou no CCBB e
eles eram reprisados, nós voltávamos para a reprise, e sendo que nós tínhamos já visto todos os filmes. E na época eu trabalhava no blog do Rubens Evald, e eu falei, meu Deus, eu vi 33 filmes para fazer uma matéria. Que era uma matéria gigante, mas era isso. E a gente se internou lá, foi nossa maratona, e cada vez que a gente assistia um filme, tinha mais discussão ainda, porque, nossa, como é que eu não tinha ouvido aquela frase? Depois de 4 vezes que você viu Persona, que você viu o rosto, a fonte da donzela, meu Deus, a gente ainda descobria frases, o 7º selo, a gente ainda descobria, é como a retrospectiva do Visconti também, que teve no Cine Sesc, igualzinho. São cineastas que a gente não cansa de assistir, porque eles te remetem a momentos da tua vida, sim, e reflexões extremamente profundas e universais, mas que você vai descobrindo a cada vez que você assiste, como as 22 vezes que nós lemos Hamlet e a gente ainda está descobrindo coisas. É exatamente isso. Considerações finais aí, pessoal, infelizmente? Bom, a minha consideração final é: vamos mergulhar mais e nos deleitar mais com essas experiências a longo prazo, né? Eu, pelo menos, eu gosto de tudo que dure muito. Eu não gosto de nada rápido. Sérgio, muito obrigada por você, pela sua presença e por tanta informação interessante que você trouxe. Você trouxe tanta coisa que valia até sub-lives aí. Uma série de lives. Aí o pessoal faria a maratona das lives. Não, eu que agradeço o convite de vocês, que delícia conversar sobre isso tudo. E supondo que haja pessoas aí nos acompanhando que não conheçam muito Bergman, ou não conheçam nada do Bergman, na internet você consegue baixar os catálogos de 2 retrospectivas feitas no Brasil. Uma é essa daí, que a Tuna está mencionando, que o Giscard Lucas foi quem organizou, e tem uns 2 ou 3 textos meus nesse catálogo, tem um monte de textos, dezenas de textos, e tem uma outra, essa edição aí. E tem um outro catálogo de uma outra retrospectiva também, que você pode baixar facilmente pela internet. Do Cine Sesc. Esse aí. Então pode ser uma porta de entrada. Para quem não conhece, pode ser uma porta de entrada bacana sobre o Bergman. Chama Centenário Ingmar Bergman. Eu dei o catálogo para o Dani ontem, ele foi buscar. E são 10 filmes importantíssimos do Bergman. E esperamos, né, que o Cine Sesc volte logo para a gente ver essas obras-primas naquela telona maravilhosa. Já dá exatamente como o Sérgio falou, assim, uma ideia já para vocês se apaixonarem pelo Bergman. É difícil, né? Cair no Bergman e ficar indiferente é difícil, né? Acho que é um cineasta maravilhoso aí, tal como Shakespeare para o teatro, né? Acho que é impossível ficar indiferente aí a obra do Shakespeare, né? E gosto muito também do que o Bergman representa enquanto dedicação, né? Eu fiz, inclusive, numa aula que eu tive o prazer de fazer do Sérgio, ele mostrou o making of do Sarabanda, o último filme do Bergman, acho que com 83 ou 85 anos, numa dedicação em cada take, em cada ensaio, que é um negócio que você fala, caramba, né? Seria até compreensível se ele não tivesse nem aí, né? Enfim, seria até normal, né? E não, uma dedicação assim. E acho que isso é bonito, assim, até para extrapolar para todas as atividades aí, em outras matérias também. Então, brigadão aí, Sérgio, pela presença. Obrigado, meninas, como sempre. Foi muito bom, Sérgio. Obrigada, viu? Muito bom, gente. Que bom. Valeu, pessoal. Obrigada, queridos. Obrigada. Nos vemos no próximo Revelando Shakespeare. Nos aguarde com muitas novidades aí.